Crises econômicas. Crise fiscal americana dos anos 1970. A conta da Guerra Fria enfim chegou para os Estados Unidos, depois de 2 décadas de confronto indireto com a União Soviética, seja por meio da guerra na Coreia, no Vietnã ou nas corridas armamentistas nuclear e espacial. Dessa forma, o governo de Richard Nixon viu a situação das contas públicas americanas se agravarem consideravelmente ao longo de seu mandato. No entanto, o governo Nixon ainda se mantinha relutante em cortar gastos, principalmente com relação às missões Apollo à Lua, encerradas em 1972. Através da crise do petróleo em 1973, a economia americana viu outro sério agravante, que prejudicou também as contas externas, com o dispêndio de mais recursos para a importação de petróleo mais caro. Além disso, houve a desvalorização do dólar com relação ao ouro, tendo em vista que, na ocasião, ainda havia o padrão ouro-dólar, com a cotação da onça-troy se distanciando cada vez mais do dólar. Para contornar o corte de gastos e a discrepância do dólar com relação ao ouro, o governo Nixon adotou o fim do lastro do dólar ao padrão ouro, por sugestão do economista ultraliberal e professor da Universidade de Chicago, Milton Friedman. Com isso, o dólar passou a ter status de commodity negociado em condições de rivalidade com o próprio ouro no mercado de capitais, adotando ainda a natureza fiduciária, onde o valor de uma moeda ou título financeiro é expresso na confiança. Após a renúncia de Richard Nixon, houve o fim da Guerra do Vietnã, com a retirada das tropas americanas em 1975, determinada pelo governo do sucessor de Nixon, Gerald Ford, manifestado como outra importante medida de contenção de gastos do governo americano para equilibrar as contas públicas. Com a crise fiscal e a desvalorização do dólar com relação ao ouro, deu-se início a um ciclo inflacionário na economia americana. Para piorar, a economia americana também iniciou um período de recessão ou de baixo crescimento, entrando numa espiral que os economistas chamam de estagflação. A crise fiscal dos Estados Unidos ainda persistiu no governo de Jimmy Carter, de 1977 a 1981, avançando até o início da década de 1980, com as medidas liberais adotadas no governo Ronald Reagan, de 1981 a 1989. Dessa forma, a crise fiscal só foi totalmente sanada em 1984, dando respaldo para a campanha de reeleição do presidente Reagan, trazendo um novo período de prosperidade para a economia norte-americana, consolidada no governo de Bill Clinton na década de 1990.